Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é Al-Ahraf, de Edgar Allan Poe. O poema épico e mais longo do jovem poeta norte-americano e se refere a uma sinistra estrela. E diria o mais complexo também. Boa leitura. Al-Ahraf, de Edgar Allan Poe. Tradução: Oscar Mendes e Milton Amado. Parte 1. Nada de terrestre além da luz do olhar, que em cada flor se reproduz da beleza, tal como em jardins onde o dia de gemas circassianas se desata. Nada de terrestre além da melodia trêmula do regato dentre a mata. Ou música de apaixonado peito, o canto de um prazer suavemente desfeito, de que o eco há de eterno perdurar, como vive na concha a saudade do mar. Nenhuma dor terrena, alanceante, porém toda a beleza e cada flor, que o bosque enfeite e escuta o nosso amor, é que adornam um mundo tão distante daquela estrela errante. Para Nessassi, era esse um tempo abençoado, pois de 4 brilhantes sóis bem perto o seu mundo oscilava no ar dourado. Repouso efêmero, oásis num deserto de venturas, e longe, longe em meio a um luminoso mar, em que se alaga de fulgores do império a espírito liberto. A custo abrindo, tão espessa é a vaga, a estrada dos destinos celestiais. Ela, de tempo em tempo, se encaminha a orbes distantes, e hoje ao nosso veio, favorito de Deus. Porém, rainha de reino bem mais firme, atira o cetro a um lado, deixa o leme e por entre hinos espirituais, banha em quádrupla luz seu corpo imaculado. Será ela mais feliz na terra suave e doce, distante, onde nasceu a ideia da beleza, caída em espirais de estrelada surpresa, qual trança feminil de pérolas cercada para em montes aqueus ter eterna morada? Olhou para o infinito e ajoelhou-se. Nuvem linda à sua volta se recurva, zimbório que seu mundo reproduz, vista só na beleza e que não turva outra visão tão bela a cintilar na luz. Grinalda que entre os astros espirala e a enlaçá-los colore o ar de opala. Em flores ajoelhou-se avidamente. Lírios, como os que a fronte erguiam, de alabastro, sobre o cabo delcato, e de repente romperam do chão, para encobrir o rastro fugitivo da que, soberba rara, morreu, tão só porque um mortal amara. E a cefálica que de abelhas mil se inunda, ergue a haste purpurina e os joelhos lhe circunda. E a flor preciosa, a que um engano dava de Trebisonda o nome, e que, habitando outrora os mais longínquos astros, quando tudo quanto era belo suplantava, dos céus seu mel docíssimo esparzia, o néctar dos pagãos, no orvalho que caía sobre o jardim do Pária em Trebisonda, e sobre a flor que a imita e que de sol se cobre, tão semelhante à sua irmã da altura, que hoje ainda atormenta a abelha que a procura, com sonhos e loucuras desvairadas. No céu, perto do céu, da bela planta a flor e as flores pendem desoladas, e sua fronte de dor não se levanta, remorso das loucuras já passadas, o seio de ar balsâmico a lhe inflar, bela que errou e que é mais casta e linda. E ao perfumar a noite, ela receia ainda as nictantes sagradas perfumar. E Clítia, pensativa entre sóis numerosos, a face a rorejar de prantos invejosos, e a magnífica flor que na terra nasceu e morreu, mal a vida começara, rasgando o seio redolente, para que dos jardins de um rei sua alma fosse ao céu. E o lótus valisnério que a torrente de Ródano atirou após luta inclemente, o teu perfume rubro e encantador, ó Zante, Isola douro, fior de levante. E do Netuno a flor, que ao Deus do amor conduz,
a boiar sempre sobre o Rio Santo. Flores magas a que é dado em perfume o canto da deusa transmitir ao céu de luz. Deus, Espírito que habitas lá onde, no céu profundo, o que é belo e o que é terrível na beleza se assemelham, para além da linha azul que marca um limite à estrela. Mas quem a vista se desvia da barreira que lhe ergueste, da barreira ultrapassada pelos cometas lançados de seu orgulho e seu trono para até o fim ser escravos. Para conduzir o fogo vermelho que arde em seu peito, incansáveis, em carreira sempre dolorosa. Tu, que vives, bem sabemos, na eternidade, e o sentimos, que espírito há de mostrar a sombra de tua fronte? Embora tua mensageira Nessas encontrasse seres que à sua medida e imagem teu infinito sonhassem, tua vontade, ó Deus, foi feita. A estrela pairou, na altura, entre imensas tempestades, sob o teu olhar ardente, e hoje a ti em pensamento, pois só o pensamento pode ascender a teu império e partilhar de teu trono. Pela fantasia alada, minha mensagem envio até o dia em que o segredo se revele junto aos céus. Calou-se e mergulhou a face ardente e bela entre os lírios, humilde, a procurar abrigar-se do ardor de seu olhar. Porque treme ante Deus a própria estrela. Nem respira, imóvel, pois ouvi uma voz dominando as amplitudes quietas, um rumor de silêncio que aturdia o ouvido e que em seus sonhos os poetas, música das esferas, denominam. O nosso mundo é feito de 1000 termos e chamamos silêncio. A quietude dos ermos, a mais vã das palavras existentes. A natureza inteira fala e os entes imaginários mesmos disseminam sombras de sons das asas da ficção. Mas tal não se dá no reino alto e fugente onde perpassa a voz de Deus eternamente e o vento rubro murcha na amplidão. Que importa nesses mundos apagados a um pequeno sistema e a um sol ligados? Seja loucura meu amor e a multidão minha cólera veja no trovão, em tormentas tremor de terra, iras do mar, porque vem meu caminho irado assim cruzar? Que importa se com o sol somente em tais planetas se extinguem a correr do tempo as ampulhetas? Teu é meu resplendor, recebe-o e leva o meu segredo ao céu que mais se eleva. Voa, deixa deserto o cristal de teu lar, vai com tua corte pelo céu lunar. E apartando-vos como em noite siciliana os pirilampos, levem sua asa a outros mundos a luz que agora de ti emana. Os mistérios a ti confiados revelam a cada mundo que a soberba abrasa. E por barreiras os corações te tomem, barreira e maldição, para que a estrela não vacile perante os crimes do homem. Pôs-se a Virgem de pé na noite amarelada de uma só lua. Aqui na terra é só adorada uma lua. E só de um amor fica a alma presa. Não o possuía mais o berço da beleza. Como a estrela nascida em horas de alvorada, ergueu-se a Virgem da florida alfombra, e por montes de luz e planícies de sombra seguiu, sem, entretanto, abandonar ainda sua morada terasiana e linda. Parte 2. Num cume de montanha em flor, alcantilada, tal como a que o pastor, imerso no seu leito de imensa pradaria, satisfeito, vê atônito, erguendo a pálpebra pesada, e espera ser perdoado. Então murmura, sob a lua que paira há muito, na ampla altura. Num cume cor-de-rosa que se erguia no éter iluminado e recebia, à tarde, a última luz dos sóis morrentes. Sobre esse cume, em plena noite, quando mais bela e estranha a lua vai dançando, é que se ergue um palácio. Resplendentes colunas riem, cintilam no leve ar, e o mármore de paros a faiscar ri de novo bem longe sobre a vaga que no abismo reflete essa montanha maga. É sua base de estrelas em fusão como, no ébano do ar, as que tombam e vão, prateando ao morrer a mortalha que as veste, para assim adornar a morada celeste.
A abóbada que ao céu prende radiosa tela, nas colunas de leve a coroá-la se deita. Redonda, de um diamante apenas feita, olha o espaço purpúreo uma janela. E a luz vinha da mão de Deus, atravessando a cadeia meteórica, abençoar toda aquela beleza, a não ser quando, entre o empírio e esse liame, sacudia algum espírito a asa impaciente e sombria. Dos pilares tombou, dos serafins, o olhar nas trevas deste mundo. E as verdes cores graves e plúmbeas, que costuma a natureza preferir para a tumba da beleza, contornaram cornijas e arquitraves. E cada querubim ali em volta esculpido, que olhava de seu lar marmóreo comovido, parecia terrestre em seu nicho à penumbra, como estátua de Acaia em região que deslumbra. Ó, Frisas de Baalbec, Persépolis, Tadmor, da Gamorra de encantos abissais, ó, a onda hoje a vós se veio sobrepor, e é para vos salvar, tarde demais. Gosta o som de brincar nas noites de verão, testemunha-o o rumor do entardecer cinéreo, que em Eiraco escutava outrora em seu mistério, quem contemplasse os astros da amplidão, e que ouve sempre quem, perdido ao longe o olhar, vê numa nuvem fusca a treva se adensar. Não possui forma a voz mais palpável, sonora, mas que é isto? Alguém chega e traz consigo agora um rumor musical? Bater de asas parece, silêncio, e o som depois se arrasta e desvanece. Nessás está de novo em sua linda morada. O esforço da veloz carreira alucinada fala ofegar, e as faces lhe enrubesce. E a faixa que rodeia os seios virginais rompeu-se com o bater do coração. Parou a descansar no centro do salão, sob a mágica luz que lhe beijava o cabelo dourado e que aspirava a repousar, porém só podia brilhar mais. Cada flor jovem a outra flor, e cada árvore a outra em doce melodia suspirava, feliz na noite iluminada. E a música, a gemer dentre as fontes, caía sobre bosques que a luz das estrelas recobre, vales vestidos de luar. Mas sobre as belas flores, as cascatas de ouro e asas de querubins, o silêncio imperava. E só o som a irromper do espírito era o coro da encantada canção que a donzela cantava. Sob lianas, campânulas e sebes de mata que abrigam quem sonha dos raios da lua, erguei-vos, ó seres de luz, que pensais nos astros que atônitos dos céus extraístes para dentre as sombras sobre vós descerem, como o olhar da Virgem que agora vos chama. Erguei-vos dos sonhos por entre violetas, cumprindo os deveres desta hora estrelada. Sacudi das tranças pesadas de orvalho o hálito dos beijos que o repouso embalam. Senti, amor, seriam felizes os anjos? Beijos de amor puro que o repouso embalam. Sacudi das asas tudo que as detém, que o orvalho da noite os voos retarda. E as doces carícias deixai-as de parte. São plumas nas tranças, mais chumbo no peito. Ligeia, Ligeia, tu, que és a mais bela e a mais rude ideia, exprimes em música, será teu desejo na brisa embalar-te? Ou calma, em descanso, como os albatrozes na noite estendidos, tal ficas nos ares vigiar encantada a harmonia célica? Ligeia, por onde surgir tua imagem, que magia pode soltá-la da música? Prendeste os olhares num sono de sonhos, mas erguem-se sempre cantos protetores de tua vigília. O ruído da chuva que salta nas flores e volta dançando no ritmo das gotas. E o rumor que brota da relva crescendo, música das coisas, não passam de cópias. Corre então, querida, as fontes mais claras que jazem ao luar, ao lago ermo, rindo num sonho de morte, as ilhas de estrelas que o seio lhe adornam, e onde as flores toscas misturam as sombras, lá dorme, nas margens, multidão de virgens. Algumas, deixando a fria clareira, repousam como a abelha. Desperta-as, ó Virgem, na várzea e no prado,
sussurra em seu sonho de leve no ouvido o ritmo cantante que esperam dormindo. Pois nada desperta mais rápido os anjos que assim adormecem sob a lua fria, do que o doce encanto nunca superado do ritmo cantante que embala o repouso. Anjos vieram, e espíritos alados, 1000 serafins cortaram os espaços, sonhos jovens pairando em voos estonteados. Seres que sabem tudo, exceto a ciência, aquela luz que, ó morte, caiu refratada em teus laços, longe do olhar de Deus, sobre a distante estrela. Doce era essa ignorância, e essa morte mais doce. Doce era essa ignorância. Em nós, o próprio alento da ciência embaça o espelho da alegria. Para eles, um Simon arrasador seria. Que lhes adiantaria o atroz conhecimento de que a verdade é engano e a aventura é má sorte? Era doce sua morte, e para eles, morrer de uma vida saciada era o enlevo final. Para além dessa morte inexiste o imortal, mas o sono que pesa é o do não ser. Possa minha alma exausta ali habitar do eterno céu distante e também tão distante do inferno. Que espírito ocupado em seu bosque trevoso não ouviu, daquele hino, o apelo clamoroso? 2 só caíram, pois o céu não dá perdão a quem só ouve o bater do próprio coração. A angélica donzela e o seráfico amado. Mas onde estava o amor? O cego amor sempre fiel ao dever austero? Esforço vão é buscá-lo na célica amplidão. Sem guia, o amor caiu desnorteado, por entre prantos de perfeita dor. Tombou. Que belo espírito era esse! Vagueava pelas fontes que a era veste a contemplar a luz da abóbada celeste, junto de seu amor, sonhando ao luar. Cada estrela não é qual doce olhar que sobre as tranças da beleza desce? E elas, e as fontes, tudo era sagrado para seu coração, de amor povoado e de melancolia. A noite foi achar Ângelo, o jovem, noite de pesar, junto a escarpado monte, numa penha erguida sob o céu solene, e que desdenha os mundos estelares a seus pés. Sentou-se com sua amada, o negro olhar, qual de águia, o firmamento a pesquisar. Para ela se voltou depois e novamente até a terra desceu tremulamente. Que débil luz, não vês, querida Iante? Como é delicioso olhar tão longe assim. Bem diversa naquele outono, para mim era ela, quando à tarde abandonei sem lastimar seu passo fulgurante, ó tarde que jamais esquecerei. Beijava o sol morrente em Lemnos, com magia o arabesco salão dourado em que eu jazia. Os tapetes sem conta aos meus olhos fechados. Sob o peso da luz na noite mergulhados e antes cheios de amor das flores da neblina que no seu Gulistan evoca o persa Saad. Mas essa luz... Dormi. E a morte invade os meus sentidos na ilha peregrina, tão de leve que nem sequer pressente o adormecido que ela está presente. O último ponto então por mim pisado foi Párthenon, o templo sublimado. Suas colunas são de maior maravilha do que a beleza que em teu seio brilha. E quando o velho templo soltar veio minhas asas, alcei meu voo. Alcei-o como águia que da torre se alcandora, vendo fugirem séculos numa hora. Enquanto assim nos ares me embalava, metade do jardim terreno se mostrava a meus olhos, tal como um mapa aberto com sua erma cidades do deserto. E tanta era a beleza, Iante, ali presente, que quase desejei ser homem novamente. Meu Ângelo, e por que a eles voltar, se aqui possuis mais luminoso lar, campos mais verdes que nesse mundo afastado, carinhos feminis e amor apaixonado? Mas ouve, Iante, quando o ar me faltou tão suave e a alma às alturas se lançou, talvez numa vertigem, cuidei ver o mundo que eu deixara, a abismar-se num caos turbilhonando ao léu de ventos maus, rolando em chamas no ígneo firmamento. Querida, então julguei que, em lugar de ascender, eu caía, num lento movimento oscilante, através de luminosa estrada, até pousar em áurea estrela, nesta. Mas foi rápido o tempo da descida.
pois era tua estrela a menos distanciada. Terrível astro! A vir numa noite de festa, como um dédalo rubro, a terra comovida. Viemos, só os da terra, mas não nós, da deusa podem discutir a voz. Viemos de toda parte, meu amor, pirilampos alegres em revoada, não indagues por quê. Basta que o viesse impor num gesto angelical, ela por Deus mandada. Jamais o velho tempo, Ângelo, se deteve sobre o mundo mais belo a abrir a asa de neve. O olhar dos anjos, do pequeno e baço globo, não via mais que o fantasma no espaço. Quando Al-Araf lançou-se a atravessar para alcançá-lo, o mar que se constela. Mas quando sua glória aos céus veio pompear, como a beleza exposta ao olhar terreno brilha, detivemo-nos ante a humana maravilha, e tal como a beleza, estremeceu a estrela. Os amantes assim falavam, e escorria a noite a declinar, sem que trouxesse o dia. Caíram, porque os céus esperanças não dão a quem só ouve o bater do próprio coração. E esse foi Al-Aharaf, de Edgar Allan Poe. Al-Aharaf. Não tenho certeza como que pronuncia. Nenhum de nós é fluente, né? Em árabe, persa. Como não, né? Tá louco. Mas é interessante porque chama a atenção esse poema só pelo nome, né? Ou você quer logo conhecer, ou você quer fugir dele porque não entende nada desde o título. Mas ali a gente terminou então com versos que foram repetidos no meio, retomados ali. Porque os céus esperanças não dão a quem só ouve o bater do próprio coração. E eu fui buscar na poesia original, achei tão legal, a tradução ficou muito perfeita. For heaven to them no hope imparts, who hear no for the beating to their heart, of their hearts. Né? Então, achei bem bonitinha a tradução, e isso é importantíssimo porque eu saquei isso aí como uma crítica da poesia, com essa repetição de versos. A gente vai entender isso daqui a pouco, quando eu contar a historinha dela, porque assim, gente, esse poema, o próprio Poe fez 28 notas ao longo dele para explicar várias coisas. Porque ele faz várias constituições mitológicas, parte de um fato real, que é o seguinte: em 1572, nos céus, o astrônomo dinamarquês Tycho Brahe descobriu uma estrela que veio bem subitamente, assim, de repente apareceu essa estrela. E em poucos dias o brilho dela aumentou tanto que ultrapassava o brilho do planeta Júpiter. Mas, passado um tempo, essa estrela desapareceu. Essa estrela ganhou o nome de Al-Aharaf, né? Que é o nome do nosso poema. De repente, nunca mais foi vista. A última referência à estrela é de 1574, então ela foi observada mais ou menos pelo período de 2 anos no céu e desapareceu. O Poe pega esse fato histórico no início do século XIX, então um fato lá do século XVI, e constrói esse poema épico que é dividido em 2 partes, né? Ele cria aqui uma personagem mística chamada Nessas, que vem do grego, significa pequena ilha. Na poesia, Nessas tem o papel de um anjo governante, e tem um momento que ela toma um banho de luz de 4 sóis e prepara-se para orar de forma silenciosa, de forma espiritual, portanto. E as orações de Nessas são levadas ao céu pelos odores das muitas flores que o Poe cataloga e vai colocando através dessas notinhas. Então, tem até uma delas lá, que é bem interessante. Uma das notas fala que aquela flor, ela meio que dá um efeito de droga, assim, sabe? O odor dela. E tem também um momento que ele fala dos girassóis, que é as flores que giram em direção à luz, né? Sim. Mas então, para entender o enredo, né, de Al-Aharaf, depois de passear pelos jardins de Al-Aharaf, Nessas é contatado por Deus na primeira parte do poema, que lhe pede que reúna os habitantes de Al-Aharaf
que vão ser admitidos no céu. A segunda parte do poema, Nessasse levantando o anjo Ligeia. Ligeia é a música da natureza, né? Então, tudo é anjo, né? É uma espécie de anjo aqui. Então, Ligeia é a música da natureza. Desperta outros serafins a partir da música da natureza, que é a Ligeia. Outras criaturas angélicas que também habitam Al-Ahaf. Mas 2 dessas criaturas angélicas, que são um casal que se ama, que é o Ângelo e a Yante, não responde a esse chamado de Ligeia e eles ficam em Al-Ahaf. Daí até tem esse diálogo entre eles mais no final da poesia, né? Você vai perceber, então, agora com a explicação, que no começo a gente tem a Nessasse nesse movimento. Primeiro é apresentado a Al-Ahaf como um lugar de extrema beleza. Depois tem esse momento em que Nessasse, ao mostrar tudo do lugar, se ajoelha entre as flores para fazer suas orações. E mais na parte final do poema, na segunda parte, a gente tem esse diálogo entre Yante e Ângelo, né, que são os 2 amantes. É a angélica donzela e o seráfico amado, né? Os 2 são anjos também, mas eles ficam, então, em Al-Ahaf. Só que esse ficar, ele tem as suas consequências, porque tem uma nota do Poe que diz assim: aquelas almas que escolheram Al-Ahaf como sua residência depois da vida é a morte derradeira e o aniquilamento. Então, não, apesar de ser uma estrela super linda, eles ficando lá, eles realmente não teriam uma sobrevida. Mas Ou sempre bem positivo. Sabe que eu fiquei bem impressionada porque eu jamais imaginei, assim, o Poe falando de anjos, de flores, né? É uma literatura bem diferenciada e tem uma explicação, Lucas. Ele escreveu esse poema, ele tinha 20 anos. Ele tava no exército, né? É uma das... pode falar essa historinha, se você quer. Não, presumidamente ele escreveu o poema enquanto ele tava alistado, né? Enquanto ele tava servindo. Interessante. Então tem esse background aí. Então quando ele era bem novo mesmo, né? E o poema foi enviado, assim, para começar a publicação em 1829. Isso, exatamente. Essa é a data da publicação. É uma antologia poética que tem Al-Ahaf, Tamerlane, não sei se é assim que fala, e poemas menores, né? Que é minor ou minor poems? Como é minor poems. Né? Então, essas é uma produção poética bem precedente. Então, ele tinha 20 anos. A gente lembra que o Poe morreu com 40 anos, né? Ele viveu por 40 anos. Morreu nas ruas de Baltimore. Com roupas que não eram dele, né, e uma situação bem estranha até mesmo pro Poe. Já que você falou um pouquinho da vida dele, Lucas, é interessante que essa edição que eu trabalhei, ela tem um pós-fácio do Charles Baudelaire, né, que traduziu bastante o Poe também. E ele fala do Poe na estatura, né, por dentro e por fora. Ele fala da aparência do Poe e de como o Poe era, assim, como pessoa. Eu até selecionei umas partes, porque é tão legal a gente refrescar algumas coisas sobre esse autor que a gente gosta tanto, né? E a gente nunca trouxe essa informação sobre o Poe. Então, pelas palavras do Charles Baudelaire. Vamos lá, gente. Ele diz assim: Edgar Poe era de estatura um pouco abaixo da média, mas todo o seu corpo era solidamente constituído. Tinha pés e mãos pequenos. Antes de vir a ter sua compleição combalida, era capaz de maravilhosas purezas de força. Dir-se-ia que a natureza, e creio que isso já foi muitas vezes observado, torna a vida bastante dura àqueles a quem deseja extrair grandes coisas. Essa frase aqui nos diz tanto, né? Lembra até isso que você comentou de como ele foi encontrado morto, né? Suas feições não eram vultosas, mas bastante regulares. A tez de um moreno claro, a fisionomia triste e distraída. E se bem que não apresentasse nem o tom da cólera, nem o da insolência, tinha algo de penoso. Seus olhos, singularmente belos, à primeira vista pareciam de um cinzento sombrio. Mais bem examinados, porém, se mostravam gelados por uma leve tonalidade violeta indefinível. Achei isso sensacional. Imagina a caracterização do personagem. Fica a dica aí pra desenhar esse Poe caricaturado pelo Baudelaire, Lucas. O Poe, a gente já tem uma imagem dele na cabeça. Mas aqui pelo Baudelaire eu achei bem legal.
Melhorou a imagem que eu tinha do Poe, na verdade. Quanto à fronte, era majestosa. Não que lembrasse as proporções ridículas que os maus artistas inventam. Tá vendo? Uhum. Quando, para lisonjear o gênio, transformam-no em hidrocéfalo. Mas dir-se-ia que uma força interior desbordante impelia para diante os órgãos da perfeição e da construção. As partes a que os craniologistas atribuem o sentido do pitoresco não estavam, no entanto, ausentes, mas pareciam deslocadas, oprimidas, acotoveladas pela tirania soberba e usurpadora da comparação, da construção e da casualidade. Sobre essa fronte tronava também, num orgulho calmo, o sentido da idealidade e do belo absoluto, o senso estético por excelência. Uhum. Que descrição! E só para fechar. Tinha Poe os cabelos negros, semeados de alguns fios brancos, grosso bigode eriçado, que ele esquecia de pôr em ordem e alisar devidamente. Trajava com bom gosto, mas negligentemente como um cavalheiro que tem bem outras coisas para fazer. Suas maneiras eram perfeitas, muito polidas e cheias de segurança, mas sua conversação merece menção especial. A primeira vez que interroguei um americano a esse respeito, respondeu-me ele rindo muito. Ele tinha uma conversa que não era lá muito consecutiva. Depois de algumas explicações, compreendi que Poe dava vastas pernadas no mundo das ideias, como um matemático que fizesse uma demonstração diante de alunos já bem fortes em matemática, e que ele monologava muito. Sim, ele é a descrição de um gênio, né, da literatura, assim, se você for pensar, me lembrou muito uma descrição, assim, como se estivesse descrevendo Einstein, né, só que do ramo da literatura, e aquela foto famosa dele, né, que todo mundo já viu, é uma foto bem alta qualidade, até pra época que ela foi tirada, mas ela formou essa imagem do Poe, né, que eu fico imaginando se na época ele parecia caricaturado, assim, porque pra mim hoje ele parece um personagem, né, tirado de um, sei lá, inventado, né, mas eu fico imaginando se na época encontrar com ele em carne e osso ali, ele também dava essa impressão de, nossa, essa pessoa parece que não é desse mundo, né? Uhum. Então, mas essa descrição aí do Baudelaire até enfatizou isso pra mim ainda mais, assim, dessa característica caricaturada do Poe, né? Uhum. Mas do bom sentido, né? Não caricaturado de exagerado, né? Mas nossa, um personagem, assim, pronto, né? Eu achei de uma riqueza trazer essa descrição, porque foi a primeira vez que eu li o Baudelaire falando do Poe, assim, dessa forma, e é no pós-fácil desse livro que eu trabalhei. Mas quando sai Al-Ahraff, esse poema, então 1829, né, como você falou, recebeu muitas críticas negativas, porque as pessoas acharam muito complexo, tinha muitas referências obscuras e uma estrutura um pouco estranha, na opinião das pessoas. Eu estava analisando o poema em língua inglesa também, o nosso apoiador vai receber esse link, se quiser olhar, ler, né, quem tem a proficiência, ler na língua original, é bem interessante também. E eu achei que os tradutores fizeram um excelente trabalho, né? Tá muito bonito, realmente, esse trabalho de tradução. Mas hoje, Al-Ahraff é considerado um poema épico de singular estilo de escrita. Eu enxerguei isso, pois ele explora o misticismo de muitas flores, muitas plantas e também outras questões celestes. Como eu disse, jamais imaginei Poe falando de Deus, de anjos, né? E é interessante a gente contextualizar também pelas próprias palavras dele, né? Sim. Que a gente encontrou o arquivo aqui, que tem uma carta quando ele mandou pra editora. Perfeito. Isaac Leia, o nome da editora. Ou será que é um editor? Isaac Leia. Acho que é um editor, né? Isaac é um editor. Né? E daí o Poe fala assim nessa carta, né? É uma carta longa. Eu sabia que eu tô com essa aspa aqui também. Vai, pode então, falar. É uma carta bem longa, assim, mas começa, né, falando sobre o título, né? Que o título Al-Ahraff dos árabes é um meio entre o céu e o inferno, onde os homens não sofrem nenhuma punição. Mas ainda assim não alcançam aquela felicidade tranquila e uniforme que eles supõem ser a característica do gozo celestial. Então ele explicou o título aí, né? E daí depois na carta ele fala que uma das peculiaridades do Al-Ahraff é que mesmo após a morte, aqueles que escolhem a estrela como sua residência não desfrutam da imortalidade.
mas após uma segunda vida de grande excitação, afundam no esquecimento e na morte. Então, e daí ele isso fala que ele eu tava tirou falando essa antes. ideia do livro de Jó, né? Da Bíblia. Aí que vem, né, aquela frase que fica repetindo ali, né? Repetiu 2 vezes, porque os céus e esperanças não dão a quem só ouve o bater do próprio coração. Então ele tá falando do egoísmo, Sim, né? sim. Então se você, eu vou tomar a minha decisão, vou ficar aqui, mesmo quando eu sou invocado pelos deuses, né? Pelos anjos, aí para outro lugar, eu decido ficar em Al-Ahaf, eu tenho essa consequência. E você também comentou do surgimento da estrela, né? Aham. E daí, depois na carta ele também fala que ele imaginou alguns personagens famosos na época que a estrela apareceu, que um deles é o Michelangelo. Então, a cidade do anjo que resolve ficar, o Ângelo, um dos anjos que resolve ficar com a sua amada Iante, onde é que eu li isso aqui? Refere-se a Michelangelo também. Tem alguma relação ali com ele. Olha aqui, um deles, Ângelo, na terra Michelangelo Buonarroti, olha para o seu planeta natal, né? Então, tem muita coisa compilada, assim. Se for ler todas as notas para estudar muito a fundo essa poesia, você vai, assim, explodir sua mente, porque a gente tá trazendo muitas coisas aqui, mas há muito a ser revelado. E aqui no Leitura do Ouvido é o tipo de podcast que você tem uma informação depurada, assim, porque não é o tipo de texto que você vai achar fácil por aí, né? É um texto bem elaborado, é uma poesia difícil de ser gravada, né? Já em língua portuguesa foi difícil, imagina em língua inglesa. E realmente essa explanação, né? Essa explicação de tudo que há de pano de fundo nesse poema faz crescer muito mais. Você fica imaginando o quanto o autor possa ter trabalhado, né? Quantas horas de trabalho. Ele fez várias notas de rodapé, né? Ele mesmo fez. Então, são 28 notas, isso que eu te falei. Você comentou, então, aqui ele mesmo fez. Bem extenso. Justo. Vai pro nosso apoiador, né, também isso? Vai pro nosso apoiador. E daí, um dos autores que eu li falou assim, que o poema de Poe não é primariamente didático ou alegórico, pois certamente não tem significados paralelos, cuidadosamente planejados e consistentes como buscamos em Dante ou Spencer. Eu discordo, porque eu acho que o Poe planejou tudo isso, porque ele fez todas essas notas, igual na filosofia da composição, que ele faz aquele ensaio que ele faz após o Corvo, explicando cada estrutura, que a gente já trabalhou aqui no podcast, né? Eu acho sim que ele cuidadosamente planejou a consistência dessa poesia. Eu gostei demais, assim. Porque é muito assertivo, assim, mesmo que seja complexo, feito com muita confiança, né? Sim. Na escolha de palavras e dos versos. Quanta coisa estudada, né, pra colocar ali. Não é simplesmente uma coisa escrita, eu tive ali uma inspiração. Mas daí, de repente, com isso, e com o retorno que ele teve do poema assim, ele falou, opa, eu vou dar puxar o freio de mão aqui um pouco. Talvez, mas o Poe, assim... Escrever coisas mais paletáveis. É interessante porque ele faz os ensaios para explicar um pouco, o que é uma faca de 2 gumes, porque se você não explica, você deixa o leitor imaginar o que seja, e tudo bem se ele interpretar por um outro lado. Agora, quando você explica, aquilo tem que realmente combinar com a sua explicação, né? Então, explicar às vezes é muito mais difícil. E o Poe explicava muitas coisas, como ele fez lá em O Corvo, na filosofia da composição. E tem todas essas notas aí. Esse poema é para ser desvelado, gente. Isso aqui é só jogamos aqui como que fala? O açúcar no fogo para começar a subir as labaredas. Você que adora literatura pode continuar descobrindo coisas e colocar pra gente interações na caixinha ou no Instagram, @leitura de ouvido, que lá a gente também responde os comentários, que vai sempre arte de capa de post toda sexta. Mais uma curiosidade, Tycho, né, que é esse que descobriu o planeta, para ele, todos os planetas, menos a Terra, giravam em torno do Sol. Então ele achava que a Terra não girava em torno do Sol, mas os outros planetas sim. E que o Sol e a Lua giravam em torno da Terra. Né? Então, com esse sistema, lembrando que ele era um astrônomo dinamarquês, ele imaginou ser possível formular um modelo melhor que o do Nicolau Copérnico. Né? Então, só para comparar ali os cientistas famosos que você escuta e lê nos livros escolares, o Copérnico entra o nome dele, né? Agora aqui o nosso de hoje, Tycho, né? O nome dele eu nunca tinha visto antes. Talvez seja Tico também.
talvez. Que é TYCHO, acho que é. Essa grafia. Pode ser que seja Tycho, né? Tycho Brahe. A gente não... Enfim. É interessante só jogar, né, essas informações aqui, mas ele foi o último astrônomo antes da invenção do telescópio. Essa também é informação legal para trazer aqui. Nossa, muito... Então é muita coisa para colocar tudo no episódio, mas fica em aberto então, né? Para mais explorações aí, quem é fã de Poe, quem se interessa por esse assunto, que principalmente para os nossos apoiadores, que vai o poema, né, junto com as notas do Poe. Vai o link para eles acessarem o poema em inglês, né? É bem interessante estudar tudo que ele coloca ali, né, e você vai entender muito melhor a poesia depois de ler as notas dele também, né? Ou não, vai deixar você mais perdido ainda. Só de poema são 422 linhas. Note, o Corvo tem 108 e já é longo. Então aqui a gente tem 3 vezes mais, né? 422 linhas em Al-Ahaf. É o poema mais longo do senhor Corvolino. Acabei de inventar um apelido pro Poe. Se você quer ser um dos nossos apoiadores e receber todas essas informações que a gente tá falando aqui, e além disso entrar nos nossos créditos finais aqui do podcast, a forma de fazer isso é ou enviando um pix para a chave leituradeouvido@gmail.com ou entrar em apoia.se/leitura de ouvido e participar do nosso financiamento contínuo lá. E dessas duas formas, assim, você vai estipular um valor mensal, né? Que você vai passar pro podcast, vai repassar pra gente. Você pode... vou fazer uma vez aqui, vou dar um valor maior, mas correspondente a vários meses. Pode ser assim, ou pode ser... Não, todo mês eu vou dar o valor que eu quero, repassar pro podcast e vai ser dessa forma. A gente tem apoiadores que fazem de ambas as maneiras aí. Então essas são as duas formas, apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix leituradeouvido@gmail.com. E os nossos apoiadores são eles: Aguinaldo Ângelo Silveira Rebouças, Alberto Alpiri, Ancle Lima, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Augusto Marques Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno dos Santos Leda, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cláudia Lubi, Cristiana Castanho Ferraz, Eduarda Quartim, Elaine Vieira Ferreira, Ellen Carvalho, Evandro Benck, Fabiana Maria Landiva, Felipe Cronato, Isabel Araújo Alves, Jaqueline Conte, Karine Pacheco, Lina Soares, Lucas Vieira, Luciana Botelho Pacheco, Luiz Fernando Garcia, Marco Aurélio Marques de Queiroz, Marcos Vinícius, Maria José de Oliveira Lima Félix, Marilu Lourenço Rosas, Marilúcia Terezinha Rossoni, Maristela Prado, Matheus Trim, Matheus Simão Brum, Miriam Zemikites, Mônica Tocárnia, Paulo José Pereira de Rezende, Pedro Coimbra Machado Valente, Roberto Hiromi Sonoda, Sandra Cavalcante, Sérgio Juarez Rico da Luz, Silvana Silva e Zenilda Ribeiro da Silva. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido, mais uma vez, apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix leituradeouvido@gmail.com. Falando de uma forma bem simplória, os temas tratados em Al-Ahaf são idealização do amor, beleza, porque a estrela é a coisa mais bela primeiro, depois vêm as flores e os anjos, e a vida pós-morte também, no caso a pós-morte, né, principalmente, não necessariamente a vida pós-morte, a pós-morte mesmo. Isso aí, tá explicado então, gente podia ter só falado isso então. E a gente vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasecki. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.